Bom, gente, então vamos continuar aqui no exercício 4. Primeiro fazer o ajuste, tá? O ajuste do alumínio. Então, eu sei que antes da seta eu tenho só um, depois da seta eu tenho dois. Então, a gente vai colocar o ajuste aqui, tá bem? Vamos grifar. Vamos grifar agora de amarelo. E nós vamos fazer os outros devidos ajustes. Quem mais ali está precisando, gente? Observem que o enxofre aqui é só um. E lá, ele está dentro do parênteses, o 3 é do enxofre também, né? Então, o que vocês vão ter que fazer? Colocar um 3 na frente, porque eu não posso colocar como subíndice, né? Jamais o ajuste como subíndice, só como índice, só na frente da molécula, o número grande, tá? Sub é pequeno, seria, né, no caso. Então, agora, pessoal, observem, eu vou ter apenas que calcular agora o hidrogênio e o oxigênio, mas calculando o hidrogênio, o oxigênio automaticamente vai se ajustar, tá? Então, o hidrogênio, aqui eu tenho 3, né? Porque é 1 do hidrogênio na massa na tabela, vezes 3, dá 3. Vezes 2 dá 6. Mais, né? Porque esse mais eu tenho que contar ali. O 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 6 mais 6, 12, antes da seta. Depois da seta, eu tenho que ter 12 também. Então, que número que eu colocando aqui na frente da água vai ajustar o hidrogênio para 6? No caso, que número que multiplicado por 2 vai dar? 12, na verdade, né? Eu já dei a resposta. Vai ser 6 que multiplicado por 2 dá 12, porque ali eu tenho 3 vezes 2, 6, e aqui 2 vezes o 3 daqui, né? Porque 1 vezes 3 dá 3, 6. Então, 6 mais 6, 12 aqui, e lá 6 vezes 2 vai ficar 12 também, porque aqui eu não tenho hidrogênio. Se eu tivesse, claro que eu teria que me antenar para isso. Tudo bem, gente? Bom, nós calculamos até, quem estava na aula fez esse cálculo, de ver, comprovar que automaticamente, o oxigênio se ajustou agora, tá, gente? Então, vocês vão observar, quem quiser comprovar, comprove. Faça oxigênio vezes 3, e a resposta vezes 2, mais tudo antes da seta, né? Oxigênio que é 4, então 16 vezes 4 vezes 3. Vocês vão ver que essa soma vai dar 288, tá? De novo, 16 vezes 3 e tudo vezes 2, né? Do 16 vezes 3 e vezes 2. E lá, mais 3 vezes o 16 vezes 4. Essa resposta dá 288, e lá, 4 vezes 3 é 12, né? E os dois são do oxigênio. Então, 16 vezes 12 mais 6 vezes 16 vai dar 288 também. Tá bem, gente? Bom, agora vamos à massa molecular aqui. Como é que a gente vai calcular, gente? Bom, o 2 na frente, né? Vezes. Vamos colocar aqui. Vamos ver se eu consigo agora colocar o colchete. Tá difícil de colocar. Mas não tem problema. Vamos colocar a chave, tá? 2 vezes 27 mais, ó, 27 do alumínio, tá? Mais, abre parênteses, que na verdade, antes desse parênteses, tem esse 3 que multiplica tudo que tá no parênteses, né? Então, vamos colocar ali. 3 que multiplica 16 mais 1 do hidrogênio, e fecha o parênteses. Pronto, gente. Agora vai dar 16 mais 1, 17, vezes, deixa eu fechar a chave aqui, vezes o 3, né? Vezes o 3, 17 vezes o 3, mais 27, e tudo vezes 2. Essa resposta vai ficar um resultado de 156. Tá, gente? 156. Aqui a gente já tinha a resposta lá de cima, 3 vezes 98, né? Porque 3 vezes H2SO4 de novo dá 294. Já tá explicadinho e esmiuçado lá em cima, tá? 294. E aqui, gente, a mesma coisa. É 1 vezes aquele mesmo sal ali, o
sulfato de alumínio, que deu 342. Então, a gente não precisa agora fazer tudo de novo, né? Tudo em gramas, tá, gente? Porque aqui já está definido que é em gramas, ó, no início. E ali vai ser 6 que multiplica 18. Da onde 18, gente? Da água. Querem fazer esmiuçado? Vamos fazer. Vai ser o quê? 1 do hidrogênio vezes 2 mais 16, que é vezes 1, não precisa aparecer, né? Então, isso vai dar 6 vezes 18, né? Porque 16. Primeiro, a gente faz a multiplicação aqui, que é 2, né? E pega o 16 e soma daí com esse 2, que foi a resposta da multiplicação. Então, 16 mais 2, 18, vezes 6, eu até vou indicar aqui, gente. 6 vezes 18. Opa, onde é que eu estou colocando? Meu Deus. Foi parar lá embaixo. 6 vezes 18 igual a 108, gente. 108. Tudo ajustado, pessoal. O que vocês vão fazer para comprovar? Porque tudo que tem antes dessa seta aqui, eu vou deixar ela vermelhinha, tá? Para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Ó, tudo que está antes dessa seta aqui tem que dar em massa a mesma coisa que está depois dela. Então, 294 tem que ser a mesma coisa que mais... 294 mais 156 tem que dar a mesma coisa que 342 mais 108, tá? E isso vai dar a mesma coisa, a gente já calculou em aula, tá? E vai dar 450 aqui e 450 ali, tá, gente? Comprovem lá na calculadora, tá? 156 mais 294, que dá antes da seta, é 450. Agora, depois da seta, que é 342 mais 108, 450 também. Ou seja, está comprovando a lei de Proust de Lavoisier. Tudo que tem antes tem que ser igual a tudo que tem depois, por isso que a gente ajusta a equação, tá, gente? É que nem aquela história lá do bolo que eu falei para vocês. Tudo que eu coloquei de ingrediente no bolo, ele vai aparecer lá no produto do bolo, né? No resultado final. Claro, vai evaporar e tal. Aqui a gente não está contando com evaporações, né? Mas no recipiente fechado, como se diz. Agora, o número de Avogadro, gente, sempre 6 vezes 10 na 23, tá? Só que, claro, multiplicando pelo nosso índice ou coeficiente estequiométrico. Então, como ele é um número chatinho que vai demorar mais, a gente está toda hora indo lá na potenciazinha, eu vou copiar ele todos aqui, ó, gente. Primeiro, tá? Porque sempre vai ser 6 vezes 10 na 23. Então eu tô copiando e depois eu não posso esquecer de voltar em cada um e ver os índices e multiplicar, tá? Mas a base, né, o padrão é 6 vezes 10 na 23, que é o que a gente fazia lá nos primeiros cálculos. Só que agora eu tenho que contar com o amarelinho lá, ó. Deixa eu colocar esse amarelinho nos índices todos, porque aqui a gente está fazendo uma aula de explicação, e a explicação melhor é aquela que vocês não esquecem, para não esquecer, a repetição é fundamental, né, gente? Então, sempre multiplicando por 2. No caso aqui, porque lá em cima é 2, por isso que é interessante fazer sempre embaixo de quem está falando, né, gente? Aí, o que acontece? Vou colocar igual a quanto? 6 vezes 2, 12, né? 12 vezes 10 na 23. Eu vou copiar aqui, depois eu só tiro o 6. Vamos tirar. Pronto. Vamos colocar ele para baixo, porque total, né? Senão fica estranho lá em cima. E aqui parece que ficou de potência também. Ficou. Vamos tirar o igual de potência. Eu acho que não tá querendo. Ele não tá, na verdade. Bom, e agora aqui, gente. Aqui é a coluna onde é 3, quem multiplicou, né? Lembrem que isso aqui tá explicadinho lá em cima. São os mesmos valores. Então, 3 vezes, né? Vezes o 6 vezes 10 a 23. Então, vocês vão grifar para não esquecer e resolver. 6 vezes 3, 18. Então, vai dar 18 vezes 10 na 23. Vamos colocar um igual aqui. 18 vezes 10 na 23. Eu copio e colo e tiro somente o 6, né? Porque agora não é mais 6. Pronto. O último vai ficar a mesma coisa, porque o coeficiente estequiométrico do AL2 SO4 3 vezes é 1,
Então, ele está já ajustado. E aqui eu vou multiplicar, gente, por 6, porque aqui o meu coeficiente estequiométrico, que eu não tinha grifado, é 6. Então, vamos grifar, já que ele é tão importante assim, e aqui vamos colocar ele de novo. 6 vezes. E vamos grifar. 6 vezes 6, gente, a gente sabe que é 36. Então, essa resposta vai ser 36. Vamos aparecer aqui grifando pelo menos o primeiro, já que a gente está usando isso. Ali a gente não aparece nada grifado, porque a gente já tinha feito lá em cima e outra que é 1, né? Então, vai dar aqui igual a 36. Opa, estava no lugar errado igual. Igual a 36. Por que saiu assim? Porque ele estava na potenciazinha do 23 lá. Vamos tirar, tiramos, e vamos colocar o vezes 10 na 23 aqui. Colo e tiro 6. Pronto, gente. Demol tranquilíssimo, né? Porque vocês sabem que é sempre 1 mol é o padrão. Aí, vezes o coeficiente. 1 vezes 2, 2 mol. 3 vezes 1, 3 mol. 1 vezes 1, 1 mol. Padrão Demol 1 vezes 6, 6 mol. Tá, gente? E aqui, pessoal, na parte do volume molar, nenhum deles é gás a temperatura, as condições normais de temperatura e pressão. Eles teriam que nos dar esse valor. Não é o caso, a gente não quer, porque a gente já sabe que aquele que é para gases na CNTP é 22,4. Como eu não tenho gás lá em cima, então eu só vou dizer que não precisa colocar um traço ali, tá? Para vocês terem a certeza que ali eu não preciso nada. Tudo bem, gente? Essa é a nossa aula, então. Um abração, tá? Vamos começar com conteúdo hoje de soluções. Vamos até 9h25 por aí com conteúdo, depois a gente corrige aquele material lá. Claro que vocês sabem que podem continuar enviando mesmo, já tendo as respostas aqui, né, gente? Ele vai ter um descontinho, eu acho que até já tinha passado da data, mas isso não tem problema, o descontinho é muito pouco, tá, gente? Vão mandando. Só que não deixem sempre para fazer assim, porque quem perde é vocês, porque vocês daí não aprendem, né, gente? Quando a gente só copia. Sempre vai ganhar aquele que antes do limite da entrega faz essa entrega e realmente olha o conteúdo, pega lá a sua calculadora, seu lápis, borracha, erra bastante, mas depois você dá conta. Porque, por exemplo, em massa, gente, que eu observei que teve bastante errinho de massa. Comum errar. Só que a gente tem que treinar para acertar. Até quem é treinado, até a gente erra às vezes. E tu vê lá, porque para a gente comprovar que as tuas massas estão certas, tu vai ajustar a tua equação, né? E depois tu vai olhar antes da seta e depois da seta. Tu soma os valores antes da seta, soma os valores depois da seta, tem que dar igual. Os de antes da seta e os depois. Pronto, acertou. Agora, se tu soma e não deu igual, e até tu achar, eu aconselho sempre, apaguem tudo e refaçam, até dá. Porque se tu vai contando com aquilo que tu já tem, o que acontece? Tu vai caindo no mesmo erro sem perceber. Mas se tu apaga tudo, tu vai conseguir. Daí fazer diferente, né? Professora. Ver, porque geralmente são bobagens, né, gente, que a gente erra assim, não se dá conta na hora, não esqueceu de multiplicar alguma coisa, tá lá indicado, mas esqueceu, e quando tu apaga tudo, tu te dá conta, tu tem uma nova percepção, um novo pensamento, renova tudo, né? Então, vamos lá, apresentar a tela. Sora, eu acho que alguém queria falar antes. Pode falar, Professora, Luísa. sou eu. Tu pediu pra fazer Ah, a 2 e a desculpa. 3, né? A 2 e a 3 só. Só que daí agora tu Eu vou pediu a fazer 3 4, e daí 4. vai ter desconto? Eu Alguma coisa arrumei assim? ontem. Não vou descontar nada, gente, capaz. Tá, então Nem eu se vou enviar. preocupem. Claro que, por exemplo, o que vocês fizeram que não estava 100% certo, eu vou dar uma descontadinha, tá? Mas nada para prejudicar vocês ou coisa assim. E não do 4, já que eu não tinha pedido antes. A partir de agora, sim, né? E outra que eu vou responder hoje aqui. E vocês mandem também. Porque a minha intenção era que vocês mandassem o 3 e o 4, né? A 2 era para auxiliar no 3. Mas tudo bem. São coisinhas, né, gente, que a gente vai
Mas nunca, jamais, vocês serão prejudicados, nem muitas vezes quando verdadeiramente erram e coisa. Agora me diga um errinho meu lá, não vão ser prejudicados, nem se preocupe. Tô olhando o celular aqui porque eu tô com a estagiária, gente, no D, e daí se ela me mandar alguma coisa, eu tenho que dar o suporte lá. Vamos pegar, então, o conteúdo de soluções aqui. Depois eu envio esse documento para vocês, tá, gente? Vocês estão conseguindo já enxergar o documento? Já. Já, Sora. Ok. Então, gente, claro que eu não vou ler tudo aqui, tá? Eu vou mais comentar, mas se vocês podem ler alguma coisa, se não entenderam, podem falar. Soluções, pessoal, é quando tu tem... Uma coisa muito importante é que quando eu pergunto para vocês, gente, solução, você acha que é sólido, líquido ou gasoso? Quando a gente ainda não entendeu isso, quando a gente ainda não estudou isso, a gente vai achar soluções, uma solução deve ser um líquido. Também pode ser um líquido, mas, gente, soluções têm gasosas e soluções têm também sólidas. Então, ela pode acontecer nos 3 estados da matéria, que a gente mais conhece, né? Que a gente sabe que tem outros lá, mas, como diz o ditado, brincando, é para a escolinha da NASA, né? A gente não fica se atendo muito nos outros estados. Mas nos 3 que a gente conhece, todos eles têm soluções, mas como assim, né? Soluções sólidas, sim. Vou falar já sobre isso. Mas, para definir primeiramente o que é soluções, gente, eu tenho que ter substância que apresente só uma fase. Como assim, professora? Lembram que a gente, do homogêneo e do heterogêneo? Homogêneo é quando eu misturo, por exemplo, água e álcool, e eu vou olhar ali para o copinho que eu misturei, que ele é transparente, vamos supor um Becker, que é aquele copinho de laboratório, e vai apresentar ali só uma fase. Ou seja, parece que só tem água ou parece que só tem álcool, mesmo tendo os dois, tá? Então, isso é uma solução homogênea, quando eu enxergo só uma coisa. Quando eu coloco, pode ser dentro desse mesmo copinho que já tem 2 componentes, eu coloco azeite ali, umas gotinhas de azeite. Eu posso misturar o que eu quiser, eu posso passar dias misturando, vocês já sabem, né? O resultado final não vai misturar, porque são substâncias diferentes, e eu vou conseguir observar que tem mais de uma fase, ou seja, eu consigo enxergar que tem mais de um tipo de líquido diferente ali. Isso que quer dizer, tá, gente? Então, só que soluções, a definição dela tem que ser homogêneo, gente. Então, quer dizer, um líquido lá, água e álcool, é uma solução. Mas eu não posso dizer que é uma solução água com óleo. É um líquido. Vai formar lá uma solução, uma mistura heterogênea. Se a mistura heterogênea, não é solução, tá? Então, tenham muito cuidado nisso aí. Aí tem diversos exemplos, né, gente? Que vocês podem pensar. Por exemplo, olha só, quando tu mistura o sal ou o açúcar, tanto faz, na água, se tu só coloca lá, tu vai observar as fases, né? Tu não misturou. Mas o momento que tu mistura, o que vai acontecer? Vai diluir o teu soluto, que é a parte menor que tu colocou, porque a solução, no caso, ela vai se dividir entre soluto e solvente, ou disperso e dispersante, que é a mesma coisa, tá? O soluto ou disperso é o que está em menor quantidade, e a gente vai chamar de M1 nos nossos cálculos, M minúsculo, tá? E o disperso, ou melhor, desculpa, e o dispersante ou o solvente, ele vai ser o que está em maior quantidade. Claro que a gente vai pensar assim, porque tem realmente, vamos dizer assim, é senso comum que a água é o solvente universal. E na maioria dos casos, a água é o solvente, né? E, claro, na água com açúcar, tem que sempre contar também, gente, a quantidade. Porque, por exemplo, se eu tenho um copinho de 250 ml e eu querer colocar ali 250 gramas de açúcar, é muito, porque numa colher
grande de sopa tem aproximadamente 10 ou 20 gramas, então imagina tu querer colocar 250 gramas, né? É quase outro copinho só de açúcar, não vai dissolver. Vai enxergar mais de uma fase, pode querer do jeito que quiser, por quê? Porque tem um limite de açúcar que a água vai conseguir dissolver. Isso a gente vai ver também, é bem importante, um ponto de solubilidade, tá? Mas isso a gente sabe no geral, né? Então, quando tu já vai fazer um preparo de alguma coisa que tu precisa colocar água com açúcar ou com sal, tu já vai colocar numa quantidade adequada, que é claro que não vai sobrar, né, gente, no geral. Só que quando eu tenho, por exemplo, uma mistura de água com álcool, por exemplo, né? Que antes era muito comum o álcool 92, gente. 92 é praticamente tu dizer que é 92 partes de álcool e 8 partes de água, tá? Que nem agora, o álcool 70, quer dizer, aproximadamente, que tu tem 70% ali de álcool e 30% de água, né? E por que agora não dá mais para vender o 92? Porque dava muito acidente, gente. As pessoas ou iam ligar, acender algum fogo, fazer um churrasco, alguma coisa, e dava muito acidente, porque claro que o álcool é extremamente volátil, né, e daí tu vai querer fazer fogo ainda, Deus o livre, tenham sempre muito cuidado, gente, até com 70, né, porque tem uma substância ali que ela é muito propícia a incendiar, só que aí eles diminuíram e é lei, não pode mais vender álcool 92%. Até vende na farmácia uns vidrinhos bem pequenininhos quando é para alguma sepsia, de alguma cirurgia, se tem indicação médica, aí tem que ter a receita, tudo certinho, né? Mas já não dá mais para vender. Mas o que eu quero dizer para vocês com essa mistura? Eu quero dizer que a água ali é o soluto. Ela, por mais que a água seja um solvente universal, mas quando ela estiver em maior quantidade, que é na maioria dos casos. No caso do álcool, que o meu maior interesse é pelo álcool, e a água entra ali só para diminuir os efeitos perigosos do álcool, então, e até por outras razões que depois eu posso comentar aqui com vocês, tomara que eu lembre, mas não é extremamente necessário. É mais no sentido bioquímico da coisa, que tem também razões bioquímicas para acrescentar um pouquinho de água. Uma delas, são 3 razões, mas uma delas é que, por exemplo, as bactérias, que a gente faz asepsia justamente para não ter a proliferação de bactérias, né? Só que as bactérias, elas são amigas da água, elas se abrem para a água. Já para o álcool, elas não vão se abrir. Então, se tiver só álcool, em alguma coisa que tu vai colocar, tu pode pensar assim, não, vou colocar o máximo de álcool, vou achar um álcool aí de 100%, que nem tem, né? Mas vou achar um de 92, vou pedir para o doutor lá na farmácia, mas às vezes aquele álcool, conforme o caso, vai ser menos eficaz, porque a bactéria, ela vai se abrir mais facilmente se ela perceber mais água. Agora, claro que os médicos receitam 92 porque ele tem também um pouquinho d'água, então elas percebem a água e se abrem igual. E no se abrir, elas pegam o álcool também, tá? Então, tem diversas razões. Mas a principal é que o objetivo das pessoas, quando querem álcool, é álcool e não água, né? Então, tem 70% lá, é o álcool que é o solvente nesse caso, e não a água, tá, gente? Porque sempre o M1, que é o soluto, ele vai estar em menor quantidade. Se nesse caso a água está em menor quantidade, ela é o soluto e não o solvente, tá bem? Bom, e aqui então fala em dispersões também, só que as dispersões, gente, elas vão abranger mais, elas vão abranger tanto soluções como dispersões e suspensões também. Então, isso aqui tudo eu vou colocar direitinho para vocês, que vai ir de acordo com o tamanho do soluto ou do disperso, tá? Depois eu apresento para vocês. Aqui, vamos ver se tem alguma coisinha que eu não falei. Tá, aqui que tá, ó, gente. Mas daí eu completei, eu acho que eu vou pegar e completar assim, de maneira que vocês entendam melhor. Aqui coloquei, ó, gente, quem está em menor quantidade é o M1, quem está em quantidade é o M2. O M1 mais o M2, tu vai formar o M, que é a solução, tá? A massa da solução é o M sem subíndice, ou seja, sem 1 e sem 2. Isso aqui a gente vai usar no cálculo de título, que é um cálculo, assim,
que, na verdade, ele é muito matemática, né, gente? Até não sei se eu vou fazer uma programação dos cálculos que a gente tem para fazer. Eu acho que eu vou dar título para vocês num vídeo e pedir algum exercício só, mas não vou me ater muito. Por quê? Porque o título a gente não vê muito em cálculos assim de concurso. Ele pode aparecer? Pode, porque está dentro desse conteúdo, mas é mais raro. Então, vamos mais nos conteúdos de concentração de soluções. O que, que é a concentração? É o quanto tem de soluto. Por exemplo, um café muito doce, um café cheio de café mesmo, né? Muito café, a pessoa que gosta de café forte. A gente usa no cotidiano café forte, mas na verdade é o café concentrado. Tem o café mais concentrado de café, né? Ou menos concentrado. Pode ter uma alta concentração de açúcar no café também, né? Tá muito doce isso aqui, muito açúcar, muita concentração de açúcar, tá? Então, é esse o termo que a gente vai começar a mudar, então, né? Claro, a gente pode, não está errado em dizer muito forte, né? Todos entendem, mas só para vocês saberem que vão entrando termos novos, então, né? Então, aqui, gente, os exemplos de soluções sólidas, como eu disse para vocês que ia voltar aqui, ó, exemplo de soluções sólidas, líquidas e gasosas. Coloquei em vermelho aqui. Os exemplos estão embaixo. Então, água mais açúcar, água mais sal, água mais álcool, como a gente tinha falado. O ouro, olha só, gente, o exemplo que eu disse que ia ver depois com vocês. Uma aliança, por exemplo, um anel de ouro. Tu olha ali, tu acha que tem só um metal, né? Um tipo de metal ali, por mais que a gente saiba que tenha outros. Mas mesmo que a gente saiba, a gente não vai conseguir identificar, ai, olha ali o ouro, ai, olha ali a prata, ah, ali aquela partezinha ali tem o cobre. Não vai conseguir. Então, como eu consigo enxergar só uma fase, isso, então, me dá a característica de solução. É uma solução sólida, o ouro 18 quilates. O ouro 18, gente, ele não é, a gente diz, ai, por exemplo, se tem um anel, ai, o teu anel é de ouro puro. Gente, não existe anel de ouro puro. A gente quer dizer, quando fala esse termo, né, o pessoal aí no senso comum quer dizer que é um anel de ouro 18, na verdade, né? Se é aquele anel de valor. Porque um anel de 24 quilates, ele seria muito maleável, tá? E ele seria o puro. Só que quando eu digo 18, é porque tem 18 partes de ouro 24, que é o valioso mesmo, mas para endurecer a peça, a joia, eles vão ter que acrescentar ali prata e cobre, geralmente, e um percentual pouco de cada um, 6 partes entre os dois, né, com os dois juntos, e daí vai fazer o ouro 18 quilates. E como eu não consigo observar as fases, então vai ser uma solução, tá? Sólida. Então, não esqueçam isso. Isso é uma questão de prova, geralmente, gente, porque, como eu falei no início para vocês, as pessoas não acham que um sólido vai ser solução, né? Solução da ideia de primeira, assim, de líquido, mas não, tá? Sim, tem soluções, ligas metálicas, todas, tá, gente? Elas conseguem se misturar muito bem e não apresentar fases diferentes. Pode até ter alguma exceção, mas eu não estou lembrada de nenhuma. Já, por exemplo, aquele granito, essas pedras que tu consegue enxergar várias, né? O quartzo, o feldspato e a mica, aquela pedra. Tu sabe que aquilo ali não é uma solução, né? Eles misturaram, a natureza misturou e tal, mas não formou uma solução, porque tu consegue identificar quem é quem, tá? E soluções gasosas a gente tem, né? Também as soluções gasosas a gente talvez de primeira não aceite muito, mas vamos aceitar, porque também aqui o ar atmosférico, o que a gente respira, é uma solução, porque tu não consegue ver, não, aqui, ó, deixa eu ir ali para respirar mais oxigênio. Não, mas eu tô precisando um pouquinho de nitrogênio. Não pode, tu sabe que tá tudo ali e tu vai respirar tudo, inclusive, gente, infelizmente, os poluentes, né? E o CO2 que tá aí, a gente direto também, né, respira, mas graças a Deus a gente tem todo um sistema que conseguimos liberar e não tá ficando muito com esse poluente, né? Que é o mais comum, é o que provavelmente a gente mais respira. Vinagre, gente. Vinagre é uma mistura de ácido acético com água, tá? E tu não consegue observar as fases ali do ácido acético. Então, também
é uma mistura. Ali o álcool já tinha falado. Então, não esqueçam, solução... Por que aqui, gente, esse termo verdadeiro? Eu vou só destacar o verdadeiro aqui. Porque, por exemplo, leite, pessoal. Se eu olho leite, né? Se ele não tá azedo, eu vou enxergar num leite, assim, como é que a gente diz? Fresco, né? A gente vai olhar o leite e vai enxergar só uma fase. Só que se tu pegar um microscópio, tu vai colocar lá no leite, tu vai conseguir enxergar diferentes partículas componentes do leite. Então, o leite é uma solução não verdadeira, tá? Soluções verdadeiras é aquelas que a gente falou ali em cima. Tem muitas soluções, às vezes um próprio suco que a gente faz em casa, pega lá, né, um suquinho de abacaxi, de uva, de laranja, e vai lá, mistura. A gente achou que tá tudo misturadinho ali, né? Faz ali, fica uns 3, 4 minutos misturando, consegue enxergar só uma fase. Mas microscopicamente é que sempre vai ser comprovado se tem só uma fase ou mais, tá? Gente, vamos ter que começar então a parte, porque eu sabia que nós não iríamos ir muito além, mas depois, quando eu enviar o material, provavelmente eu envie mais. Ou envie só esse, porque também, gente, vocês sabem que eu envio, quando eu envio um material longo, eu coloco ali semanas ou datas, porque a gente tem que colocar para vocês, temos 2 aulas por semana, né? Então, por isso que eu coloco aquilo ali, para ficar comprovado que, porque mais do que um documento como esse, muitas vezes vocês não conseguem ver numa aula, né? Numa aula, mas nem brincando ia conseguir escrever uma folha inteira no quadro. Assim a gente consegue mais rápido, né? Então, por isso, então, que são divididas em aulas. Isso aqui foi bem para uma aula mesmo. Depois eu envio mais para vocês, consegui o link do livro, gente, procurei na internet, achei bem tranquilo. Claro que isso aqui vai mais para baixo depois, mas vocês vão receber e eu vou indicar as páginas, os exercícios, para vocês irem lá. Eu não lembro se esse tem a resposta no final, mas geralmente tem a resposta no final e vocês vão com tranquilidade ali. Gente, alguma pergunta sobre essa introdução às soluções? Não. Não, Sora. Tá. Se não, então a gente vai ir direto. Tá. Então a gente vai ir diretamente aos materiais para nós poder fazer a correção, tá? Então, na aula que eu dei para vocês, que eu mandei primeiro os exercícios já resolvidos, né? Que inclusive isso aqui tá no material resolvidinho lá, que eu mandei um vídeo, que eu disse para vocês que gravei uma aula assim para outra escola, que não tinha nenhum aluno. Mas eu marquei pensando em vocês. Eu gravei igual a aula. Então, gente, olha só. O primeiro tá tudo resumido, não vou falar sobre ele, porque não temos lá muito, né? A 2 aqui, ela perguntava, era tipo questões de verdadeiro ou falso, né? A reação não está balanceada. É verdadeiro. Por que, gente, que é verdadeiro? Porque quando eu olho antes da seta, por exemplo, o alumínio, tem só um. Eu rastreio aqui, ó, antes da seta, para ver se não tem mais alumínio, não tem. Então, eu vou ver depois da seta. Quantos tem? A L2, o subíndice 2 me indica, então, que eu tenho 2 alumínios no meu produto. Logo, eu vou ter uma disparidade nos alumínios, ou seja, eu vou ter que ajustar a equação. Tá? Então, ela não está balanceada. A maior quantidade de átomos de alumínio nos produtos que nos reagentes, sim. Tá? Então, vamos colocar aqui, a reação não está balanceada. V. Né? Ali também é V, porque há, sim, uma maior quantidade de reagentes nos solutos do que nos solventes, né? Gente, estão com a calculadora aí? Eu tenho os cálculos prontos aqui, sim, mas eu vou dar uma esperadinha em vocês calcularem, tá? Por quê? Porque vocês precisam, gente, dessa experiência, de ver, porque nós temos que ver onde é que está o erro, onde é que vocês não estão somando alguma coisa, para onde, claro, cada trabalho eu dava uma olhada dinâmica, a gente não tem como olhar detalhe a detalhe. Por isso que eu digo, depois dessa aula, vocês vão lá e vão ver onde é que vocês erraram. Vocês façam essa correção. Mas, no geral, a gente vê quem errou e quem acertou mais, tá? Os coeficientes que ajustam as equações são 2, 3, 1 e 3.
Sim, gente, são esses os coeficientes, uma questão verdadeira. Que vão ajustar isso na sequência, tá? Na frente de cada molécula. E a massa dos reagentes não é igual à dos produtos? Não, não é igual. Por quê? Porque não está ajustada. Ela teria que ser igual, segundo a lei, as leis ponderais, né, Proust, Lavoisier, sim, teriam que ser. Por isso a gente vai ter que fazer o ajuste. Só que enquanto isso, aquela equação que a gente está vendo ali, como não está ajustada, realmente não são iguais. Então é V também. Bom, oi. Professora, essa 2 eu não respondi porque eu vi que, como estava tudo verdadeiro, eu achei que devia ser meio que instrução para fazer, tipo, o que devia botar ali, mais ou menos. Isso. Aí tem como eu responder agora? Claro. Tá. Eu vou responder agora. Tu diz responder a 3? Não, a 2, é porque eu vi, pensei, deve ser meio que instrução para fazer ali a terceira. Eu não considerei como questão, porque tu disse que tinha 2 questões. Aí eu achei que era Tá, não tem problema, não tem problema. Quem já mandou, gente, assim, e não tá certo, quer dizer, desculpa, e não está errado, o que mandou, eu vou considerar, tá? Porque vocês mandaram 2 exercícios. Se erraram e querem mandar, podem mandar, mas não tem a necessidade, tá? Porque os descontos não foram muitos também. Mas vocês que sabem, podem mandar sim, tem liberdade, eu vou considerar que vocês reenviaram, tá? Mas não é como eu sempre digo, mais importa vocês aprenderem, tá? Agora, claro, tem que estudar, né, gente? Isso aí a gente observa quando vocês estudam e quando não. Então, por favor, é pro bem de vocês, né? Aquelas coisas chatas, né? Só que é pro nosso bem, o estudo, às vezes, para muitos gostam até, né? Mas muitos que não gostam, e daí quando enfrentarem, estudarem, vão acabar gostando. Pode falar. Sora, por que a massa molecular do etano tá 46 na 1 ali, na tabela 1? Na tabela 1 do metano, é porque o carbono é igual a 12, né? Uhum. O hidrogênio é igual a 1. O hidrogênio é igual a 1. Só que tem, no caso, vamos já fazer o cálculo aqui. É 12, tem o subíndice. Isso, é 12 vezes 2, que é igual a 24, né? Sim. O hidrogênio é 1 vezes 6, que é igual a 6. E o oxigênio é 16. Tá. Isso, vão perguntando, gente. A gente está aqui para tirar as dúvidas, porque na massa foi aonde mais vocês erraram. Então é isso aí, tá? Podem perguntar. Obrigado. Aí tu soma, dá os 46. Pode falar. Uhum. Obrigado. Não, é na quarta. É na quarta, não. Não, na terceira. Na Tu terceira? vai fazer agora. A gente vai lá agora, vai fazer. Alguém tem mais alguma dúvida sobre esse? Tranquilo? Tá. Tranquilo. Aqui, ó, gente, só que já que a gente já voltou nesse 1, observem que no volume molar, por que não tem aqui e nem aqui? Porque a água é líquida na CNTP e o álcool também. O que são gases nas condições normais de temperatura e pressão? O oxigênio e o CO2. A gente já sabe que são gases. Então, lembram que o 22,4 litros é um padrão para gases na CNTP, tá? Nas condições normais de temperatura e pressão. Então, nos outros eu não posso definir. Tem valor de volume? Tem, claro, só que daí eles vão ter que me fornecer, tá? Como a gente está fazendo só no geral, ali no do 22,4 litros, então vamos nessa terceira aqui. Nada mais essa terceira, a gente fazer as mesmas coisas que a gente fez lá na primeira. Só que o que a gente vai ter que fazer? A primeira coisa? Ajustar. Então, como eu disse para vocês, é a mesma equação que a gente viu ali na 2, né? Agora a gente vai ajustar ela com aqueles valores. Mas vamos aqui rapidinho lembrar. Deixa eu só ver que tocou o celular, se não é a prof estagiária, gente. Não é. Aí, gente, o alumínio, se no produto, observem, tem 2, eu rastreio, não tenho mais. Então, eu vou botar um 2 aqui na frente. Importante, eu não posso colocar o ajuste, pessoal, no subíndice, tá? Eu não posso mudar o subíndice daqui
mas aqui eu não posso colocar subíndice. Então, sempre o ajuste vai ser no índice, tá? E aqui, ó, pessoal. Então, alumínio eu já ajustei. Observem que aqui eu tenho um 3. Esse 3 aqui de fora do parênteses aqui, ó, gente, ele é de todo o SO4, porque tá entre parênteses o SO4. Então, isso já me diz que o enxofre são 3. O que eu vou fazer para o enxofre ser 3 aqui, gente? Ó, eu tenho S aqui, que é o enxofre, e aqui ele não tem subíndice. Então, para ele ser 3, eu vou ter que mexer em todos os outros. Quando eu ajustei o enxofre, o H e o O também receberam, porque quando o número está na frente, eles também são impactados, digamos, com aquele número, né? Então, o hidrogênio ficou 3 vezes 2, 6, tá? E lá eu tenho 2 hidrogênios, rastreio aqui, não tenho nada, então é lá mesmo que eu vou ter que ajustar. Para eu poder ter 6 hidrogênios lá, que número que eu vou ter que botar na frente, que vai multiplicar o 2 e vai dar o 6? O 3. 3, né? Então, gente, assim ficou ajustada a nossa equação, realmente, por isso que era verdadeira aquela ali, ó. 2, 3, 1 e 3, 2, 3, 1, que não precisa aparecer, porque quando é 1 não precisa aparecer, né? Sempre que não tem nada na frente é porque é 1, sempre que não tem nada embaixo aqui, ó, é porque é 1 também no subíndice. E daí ali ajustou a equação. Perfeito. Agora a gente vai aqui para baixo. Massa molecular. Pessoal, a gente tem 5 minutos e o problema maior foi nas massas, tá? Eu sei que você só tem 15 minutos de intervalo, mas daí, quem precisar sair, tá? Tudo bem, mas eu quero ir no máximo mais 10 minutinhos, tá? Para não também, para vocês terem uma folguinha depois. Qualquer coisa eu vou deixar gravada a aula e vocês, só que é importante vocês estarem, quem puder, para tirar as dúvidas, né? Então, aqui, outra coisa, gente, que eu observei bastante, que o pessoal pegou o alumínio e colocou 26. Olhem lá na tabelinha de vocês, o alumínio está aqui nessa região, ó, gente, depois dessas famílias baixas aqui, o alumínio está na primeira coluna, depois das famílias baixas. Ele é o segundo ali daquela primeira coluna. E ele é 26,96, aproximadamente. Às vezes, em alguma tabela, pode estar um pouco para mais, um pouco para menos, mas vai estar na escala de 90 após a vírgula. Então, eu não posso dizer que a massa dele é 26. Esse erro é bem comum, gente, porque quando a gente vai olhar lá na tabela, olha o primeiro número, já coloca, a gente sabe que tem que arredondar, né? E acaba não observando o segundo. E acima de 6, gente, sempre arredondem para cima. Abaixo, de 4 para baixo, sempre arredondem para baixo. E quando ficar entre 4 e 6, o número após a vírgula, vocês deixem vírgula 5. Por exemplo, o cloro. O cloro é 35, ó. O cloro é lá na sétima, na família 7A, na penúltima família de toda a tabela. Ele está ali, é o segundo que aparece, no terceiro período, né, porque o mesmo vazio aqui ele conta. Aí o que acontece? O cloro é 35,45. Então ele está bem no meio termo ali. Então eu vou deixar o cloro 35,5. E não no arredondamento, eu arredondei igual, mas não arredondei nem para baixo, senão eu ia perder muito, e nem para cima, senão eu ia colocar demais. Então, eu deixo o 0,5, tá bem? Então, vai ser aqui 2 vezes 27, tá? Claro que isso não é um erro gravíssimo, mas é algo que vocês devem considerar, porque é 90, né, gente, após a vírgula, 96 aqui na minha tabela. Soraya, que vai dar 54. Eu coloquei 26,98, aí 1, 5, 3, 9... Ah, não tem problema. Assim, ó, não tem problema, só que tu teve um trabalho desnecessário, tu foi muito fiel, foi correta, não foi um erro nenhum. Quem, por exemplo, colocou 26 errou, né? Por mais que fosse comum e não fosse um erro gravíssimo. E tu não errou, tu foi corretíssima. Só que a gente tem a lei do arredondamento. Então, daí tu não precisava, digamos, passar esse trabalho com números após a vírgula e tal, tá? Mas não tá errado, não tá errado. Entendi. Aqui, gente, sempre, isso aqui, gente, até vou grifar o 2, porque sempre vocês têm que
considerar o coeficiente estequiométrico que antes, lembra daqueles cálculos de mol, de massa, de molécula, que a gente tinha antes, a gente tinha um problema sem considerar, porque a gente não tinha equação. Por isso que a gente aprendeu o ajuste de equação antes, agora, porque agora a gente, já que é na equação, a gente tem que considerar o índice, ou coeficiente estequiométrico. Então, 3 que vai multiplicar. Vou colocar em vez do vezes ali, em parênteses, tá, gente? O hidrogênio é 1 vezes 2, mais o oxigênio, o enxofre é 32. Olhem lá na tabela. Quanto está o enxofre na tabela de vocês? Na minha aqui está 32,07, gente. Poxa, é 32,0, na verdade, o número imediatamente após a vírgula é que vocês têm que ver, né, para ver se vão arredondar para cima ou para baixo. Então, é 32, tá? Não precisa colocar o vírgula 07. Então, 32 vezes 1, até vou indicar aqui para a gente não... Eu vou tirar os espaços, gente, aqui, só para poder dar tudo ali. Apesar que eu acho que a tela vai indo, então não teria problema. E mais 16, que é o oxigênio. Vamos lá ver o oxigênio na tabela, gente. Na minha aqui tá 16, porque às vezes nas tabelas já vem meio que o que podem arredondar, arredondam. Mas tem tabelas que ele tá 15,990 e tal, tá? Então, cuidado para não colocar 15 no oxigênio, tá, gente? É 16. 16 vezes 4. Sempre, nunca esquecer de multiplicar pelos índices. E aqui, ó, gente, sempre vocês vão considerar primeiro os vezes e depois os mais. Então, é 1 vezes 2, 2 mais 32 vezes 1. Então, 2 mais 32 mais 16 vezes 4, 64. Vai ficar, então, a conta de vocês. 1 mais 32 mais 64 e tudo vezes 3. Isso aí vai me dar 98. Acho que eu vou deixar ali mesmo. Aqui muitos acertaram, tá, gente? Tem alguma dúvida sobre esse valor? Ah, igual aqui, desculpe. Meu Deus, não tá dando igual. Agora deu. Gente, e claro que em gramas que a gente tá vendo, porque vocês sabem, né, que quando é umzinho mesmo, aí é em U, 98U. Mas aqui eu já disse aqui para vocês até, ó, que é em gramas. Por que que eu disse? Para vocês saberem que como ele tá já em mols, eu já considerei. Não vou ficar perdendo tempo ali. Aí aqui, gente, vamos ao alumínio. AL. Gente, quem por acaso teve algum erro e não conseguiu perceber e quer perguntar agora, é o momento, tá, gente? 27 vezes 2, mais. Aí vamos abrir o parênteses. Oh, meu Deus, ficou depois. Já vamos colocar aqui 54, gente. Daqui a pouco essa tabela se destrambelha aqui. 54 mais, tá? 27 vezes 2, 54. Todo mundo pegou ali? Fiz meio direto. Aí tu tem 3 aqui, ó. Gente, cuidem esse 3. Claro que vocês podem até já ir resolvendo. 32, que é o enxofre, vezes 3, já colocar o valor ali. Podem colocar já 4 vezes 3, 12, vezes o... Ali no H2SO4, tu não multiplicou por 3. Ali, não, eu acho que não é 98, né? Ah, é verdade, é verdade. Eu só botei o resultado do 98, obrigada. Ele baixou mesmo ali. E são esses errinhos realmente que a gente faz, gente. Então, vamos colocar aqui, 3, brigadão, vezes 98. Exatamente. Quanto deu lá, gente? 294? Isso. Eu tinha feito certinho ali, para ver como a gente tem que ter aquela atenção. Por isso que é importantíssimo o nosso comprovante depois, que é somar, ó. Tu tem o mais aqui, ó, gente. Tem esse mais. Então, tu soma o que deu aqui, que no caso do 54, mais o 294, vai ter que ser o mesmo valor da soma do que der aqui, mais o que deu aqui. Então, vamos colocar esse 3 multiplicando antes aqui, para não ter problema, tá, gente? Esse 3 que eu coloquei multiplicando é esse subíndice aqui, tá? Ele tá multiplicando tudo que tá no parênteses. Então, o enxofre é 32, mais 16 vezes 4, 64, e fecha o parênteses.
tá? Vocês viram que eu já coloquei direto ali, ó, 16 vezes 4, 64. Aí, igual... Quanto deu, gente, aí? Quem já fez? 342. Muito bem, 342. Gente, são nessas coisinhas que às vezes a gente erra, tá? Então, cuidem muito para não errar, porque na hora de uma prova, né, a gente não tem, entre aspas, o direito de errar. Então, pode pôr só a massa, né? Não precisa pôr o cálculo. Não precisa pôr o cálculo, pode pôr só a massa. Aqui eu estou fazendo isso porque teve muito errinho de massa nos trabalhos. Aí, por isso que eu tô fazendo, tá? Mas não precisa, não. O que importa é tu fazer certinho lá e saber fazer. Tá e bom. Aqui, 3 vezes 1, que é o hidrogênio, e vezes 2. Daí vai dar 6, né, gente? 6 gramas. Não tô colocando graminha aqui também. Gente, a unidade sempre é importante, o legal seria colocar em tudo, mas agora mesmo, a gente não está com muito tempo aqui para estar colocando, né? Então, o que a gente vai fazer? Sempre no final do cálculo, pelo menos, vocês têm que colocar, tá? A unidade. Bom, o número de Avogadro, gente, a gente sabe que é 6 vezes 10 na 23, né? Só que eu tenho que multiplicar pelo... A senhora não esqueceu de somar o 54 com 342? Aqui? Não tem que somar o 54 junto? O 64? 54. Ah, tá. Mas ele tá somado. Deu aquilo ali. Deu assim, ó. 54 mais. Aí tu abriu o parênteses aqui, né? Isso aqui que tá dentro do parênteses deu 96, né? 96. Aí tu multiplicou por 3. Vamos fazer. Eu tenho a calculadora aqui, tu faz aí. 96 vezes 3, igual, tá? 288. Mais o 54. Igual 342. Tá? Conseguiu ver onde é que tu estava errando? Sim, senhora, consegui ver. Tá. Isso aí, gente, vão perguntando, porque isso aí, esses erros a gente comete mesmo, só que não vamos poder cometer na hora da prova. Então, vamos tirar a dúvida agora que dá. Eu tinha errado no primeiro ali do 2 vezes 27, ali, eu tinha errado. Daí eu achei que era o problema no H2 ali no último, mas não era no... Claro. Eu tava tentando fazer e não consegui. Ótimo. Não, é assim que a gente vai aprendendo a não errar, gente. Agora eu quero até, já que a gente voltou aqui, eu já estava lá no número do Avogadro, mas somem aí, gente, 294 mais 54. Deu 348, né? Sim. Agora, 346 mais 6, que é o depois da seta, tem que dar os 348. E dá, né, gente? Porque é uma soma mais curtinha, menor ali, a gente consegue já perceber rapidinho, tá? Então, vocês viram? Para vocês comprovarem, já que tem muita chance de erro, né, em muito númerozinho e tal, a gente comprova, então. Faz o antes, tem que dar igual ao depois da seta. Reagentes tem que dar o valor igual ao dos produtos. É aqui que a lei de Proust de Lavoisier, por isso a gente tem que ajustar, tá, gente? Outra coisa que eu vou falar para vocês que aconteceu ontem foi, às vezes, digamos que multiplicar essa questão por 2. Não que a pessoa multiplicou por 2. Já passou do nosso tempo da aula. Pois é, gente, mas vocês lembram que eu disse que ia ter mais 10 minutinhos? Só que a gente tem aula de matemática. Ótimo, então vamos fazer assim, ó. Eu vou continuar dando a aula. E depois vocês vão olhar a gravação, tá? Pode ser, fica melhor até. Então, tá. Não tem problema, gente. Podem sair, tá? Se não ficar nenhum, não tem problema, porque vocês vão conseguir visualizar depois, tá? Um abraço, gente. Obrigada por terem participado. Tchau, Sora. Tchau. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Tchau, gente. Tchau, Sora. Deixaram o nomezinho lá no chat? Sim. Tchau, Sora. Ótimo. Tchau, então. Então, gente, eu vou continuar aqui. Número de Avogadro. Número de Avogadro é 6 vezes 10 na 23, né? Deixa eu puxar lá de cima, porque como ele tem
tipo a potenciazinha, né, o 23. Então, o que acontece? Às vezes fica muito demorado, então vou ir copiando e colando, tá? Então, aqui, número de Avogadro, eu já posso colar em todos. 6 vezes 10 dá 23, tá? 6 vezes 10 dá 23 aqui, 6 vezes 10 dá 23 aqui, aqui também, e aqui também. Só que eu não vou poder esquecer que eu tenho que multiplicar por 2, tá? Que é o meu índice. Então, isso aqui a gente falou bastante também nas aulas de vídeo, que não podemos esquecer o índice, que é aquele que vem lá do nosso ajuste, tá, gente? Aqui já é 3. Então, vamos já deixar o resultado aqui, gente. O resultado aqui vai ser 6 vezes 2, 12. 12. 12 vezes 10 na 23. Aqui é um pouco chato, né, gente? Porque é muito... Deixa eu tirar o 6 aqui. Ótimo. O resultado, a resposta, então, foi essa aqui. Deixa eu colocar assim. Ficou melhor. Então, 2 vezes 6, 12 vezes 10 na 23. Fica melhor assim mesmo, sem o espaço. E aqui, gente, aqui é o 3 que eu não posso me esquecer, tá? Então, número de Avogadro sempre é 6 vezes 10 na 23, considerando, multiplicando pelo valor que está antes, que é o meu índice, tá? No caso aqui, 3 vezes... Então, vamos grifar o 3 para vocês não esquecerem. E aqui, gente, 3 vezes 6, 18, né? Então, isso aqui vai dar igual a 18 vezes 10 na 23. Eu vou colar aqui, depois eu apago o 6. É chatinho de fazer, né, gente? Porque no computador, mas pelo menos fica bem certinho. 6 vezes 3, 18, e observem que aqui fica a mesma coisa. E aqui é 1, gente, né, a multiplicação. Então, como é 1, eu não preciso mexer aqui, tá? 1 vezes 6 é 6 mesmo. E aqui 3 de novo vai dar 18. 3 vezes. Então, vamos grifar. Vermelho. Aí, igual, tirar da potência, igual a 18 vezes 10 na 23. Vamos colar aqui de novo. E tirar o 6. Pronto. Número de Avogadro é isso aí, gente. Número de mol. Esse é o mais tranquilo para completar a tabela, né? Porque é só tu pegar sempre o número de mol, vai ser o índice que está na frente vezes 1 mol, que era o padrão. Então já vamos colocar direto, né? 2 vezes 1, 2 mol. 3 vezes 1 mol, 3 mol. 1 vezes 1 mol, 1 mol. 3 vezes 1 mol, 3 mol, tá? Então, sempre vai ser o valor do índice que vocês ajustaram. Ou 1, se não precisou haver o ajuste, tá, gente? Vai ser aquilo ali. Vou grifar, porque acho que isso aí é uma das coisas mais importantes para vocês não esquecerem, né, gente? Que aqui realmente pega pesado os erros por a gente fazer, às vezes, toda a massa corretamente, mas esquecer de multiplicar, como aconteceu aqui mesmo, né, na nossa aula, pelo valor do índice. E aqui o volume molar, gente. O alumínio, ele é sólido nas condições normais de temperatura e pressão. O H2SO4 também, então nós não vamos defini-lo, porque ninguém nos deu valor, o problema não nos deu valor, então a gente vai deixar em branco. E aqui, o que acontece? É um gás, a temperatura ambiente é o H2, o gás hidrogênio, né? Então aqui sim é 22,4 litros, tá, gente? Eu até vou colocar a unidade, porque eu não tinha colocado aqui, tá? Até vou colocar. Tem todos. Isso, daí tu não vai poder esquecer do 3, né, do teu índice.
3 vezes, deixa eu grifar. 3 vezes. Aí vai dar quanto mesmo? 67. 67. Sem vírgula nada? 67,2, né? Porque... 0,2, tá. Então, tá, gente. Quando vocês complementam esse aí, o que que acontece? Terminou. Tu resolveu tudo, tá? Concluído.